Bra. Opa, tudo bom, pessoal do Caverna? Como vocês estão? Voltei, né? Cara, eu tô pensando em tirar férias. Eu tô falando sério agora. Pegar uma semaninha ou 2 semanas de tipo férias, mais pra frente aí, no mês de dezembro, porque sei lá, mano, tô a fim de descansar um pouco, né? Tô postando toda hora, tirar umas férias aí. Vamos ver. Mas agora falando sobre o tema do vídeo, né? Eu tava com algumas ideias, cara, né? Tava com alguns pensamentos aí, né? Posso falar, sei lá, de algum tema aí, de nacionalismo, de algum negócio assim. Mas eu percebi que nos últimos vídeos eu tô falando de umas coisas mais tranquilas, né? No último aí eu falei das séries, né? Falei lá do iCarly, né? Dos problemas que tinham nas séries e tal. E eu percebi que eu não tô muito em teoria da conspiração pesada, né? Que nem eu tava lá no começo, né? Bom, hoje eu vou falar que é uma teoria da conspiração aí muito, muito conhecida, eu acho, né? Que é aquela coisa das máscaras, né? Das máscaras, né? Que começou a aparecer aí. O meio bolsonarista começou a jogar aí no meio. Porque os bolsonaristas, cara, eles agem idêntico, cara. Idêntico, cara. Idêntico. Eu não sei se é porque é um fenômeno, né? Dizem, né, que o bolsonarismo tem ligações com a CIA, que foi a CIA que gerou o nacionalismo, não sei, talvez tenha sido a CIA que gerou o bolsonarismo, mas a real é que parece muito, cara, isso aí eu não nego não, que é a forma que o bolsonarista age, com essa coisa de teoria da conspiração, tudo isso, né, e tem essa nova aí que apareceu de que é o Lula usando máscara, né, né, que eles até pegaram um vídeo da Emma Watson, né. A Emma Watson, pra quem não sabe, é a Hermione do Harry Potter, né? Que tava muito gatinha, ou continua gatinha, não sei dizer, né? Porque saiu uma foto dela aí que ela tava acabada, né? Parecia que ela tava com, sei lá, 49 anos de idade, entendeu? Tava toda estranha. Mas a Emma Watson, ao meu ver, é uma gatinha, né? Que fez a Hermione de Harry Potter, muito linda. E tem um vídeo onde ela tá falando, eu sou a Emma Watson, I am Emma Watson, I love you guys, tal. E no final do vídeo ela tira a máscara, né? Ela meio que, deixa eu tirar a máscara aqui, aí tira a máscara. E aí é um homem ou uma mulher que tá por baixo, não lembro direito. E aquele vídeo eles usaram, não sei, né? Eu não sei se o Neocon já tá nesse nível de conspiração, mas naquele vídeo eles usaram computação gráfica, né? Então eles colocaram lá a Emma Watson falando, depois fizeram computação gráfica e tal, e como se ela tirasse a máscara. Aquilo lá é um vídeo de humor, né? O pessoal achou engraçado. É um vídeo de humor, mas que para muitos já revelou qual que vai ser a próxima tendência aí dos caras que controlam muito, né? E muitos acham que são os reptilianos, que usam máscaras, né? Aí vem com toda essa loucura, né? Toda essa loucura de dizer... Tá, brincadeira, é que essa música veio na cabeça, né? Mas aí vem essa loucura de... são os reptilianos que colocam as máscaras, né? Não, são os líderes que alguns já morreram e aí eles colocam a máscara ou eles já estão muito doentes, né? E aí quem mais eles usam de exemplo é o Biden e o Lula, né? Que são justamente os líderes globais que estão mais velhos, né? Eu acho que tem alguns aí que são mais velhos que o Lula, né? O Biden não, é o líder mais velho, comprovadamente, né? Ele tem 80 anos, é o líder global aí mais velho, é o Joe Biden aí, né? E aí o nego fala, o Biden tá doente, aí como ele não pode ir, eles pegam um cara e põem de máscara no lugar pra fingir que é o Biden, né? Aí o Lula também, o Lula morreu, e como o Lula morreu, eles pegam um cara e põem a máscara de Lula aí pra ir no lugar do Lula, né? Então tem tudo isso, né, cara? Tem toda essa maluquice aí. Eu acredito nessa teoria das máscaras. Cara, já vou adiantando que eu creio que eles não têm essa qualidade toda, não tem essa tecnologia toda pra fazer uma máscara tão realista assim, entendeu? A ponto de, nossa, é o Lula, é o próprio Lula, entendeu? Que tá ali de máscara, entendeu? Não. Mas eu admito, né? E o negócio da teoria da conspiração é essa, né? Eles fazem a gente acreditar muito, cara.
que é o negócio lá da máscara, né? Que eles pegam uma foto do Lula, normal, né? Que o Lula é um cara, né? Velho, ele tá cheio de pele caída ali no pescoço, né? Isso aí. Eles pegam essa foto, uma foto onde o Lula tá um pouco mais novo, ou uma foto onde o Lula, ele não tá com a pele do pescoço ali tão aparente, caído, né? E eles pegam, ó, o Lula normal, entendeu? Antes das eleições, e o Lula agora. E tá lá, uma pele meio que caída, assim, como se fosse uma máscara, né? Isso é muito interessante, né? E muita gente esquece, mas o Lula, ele tem câncer. Eu creio, isso eu realmente acredito, né? Que é a teoria de que o câncer do Lula voltou, e eu acho mesmo que voltou. A própria TV já falou, então não é mais teoria nenhuma, né? O Lula voltou a ter doença, a ficar ruim do câncer dele, doido lá. E ele tá com uma pele que tá caída. Por quê? Porque ele tá fazendo justamente o tratamento, né? Então, cara, o tratamento do câncer, cara, ele destroça, cara, a pessoa, entendeu? E é uma merda, sabe? Eu, graças a Deus, nunca tive um parente que teve câncer na família. Mas uma amiga da família já teve, cara. E é verdade, cara, a pessoa sofre muito, entendeu? Então, cara, o Lula tá com pele caída, é o pior, é o menor dos problemas, cara. É o menor dos problemas. Ah, esse é o caminhão do gás passando, viu, ouvintes? Acho que vai passar o barulho, mas, cara, né, não ligue, entendeu? É uma dica que eu dou aí pra você. Eu quero começar a gravar vídeos. Não ligue pra nada, cara. Apenas grave, entendeu? A não ser que falem seu nome. Ou se você não tem problema com a sua identidade aí, né? Eu sou um cara aí que não precisa de identidade secreta, né? Então, sei lá, né? Nem ligue pra isso, né? Antes eu ligava, né? Por exemplo, agora eu já teria cortado. Mas, mano, não ligo, entendeu? Segue o vídeo, segue o jogo. E vamos lá. O Lula, né? Nossa, o Lula tá usando máscara. O Biden tá usando máscara. E eu já expliquei o propósito, né? Tem gente que fala que é com outros propósitos. Por exemplo, essa ideia aí de... não, eles estão criando essas máscaras super avançadas para os próprios reptilianos usarem. Mas, cara, eu não consigo, Eu não consigo engolir isso, entendeu? Eu meio que não tanco. Acho muito bosta. Acho muito zoado, entendeu? Tipo, mano, reptiliano é um negócio que eu não acredito. Eu acredito em demônio, óbvio. Tem cristão católico aí que fala, isso eu acho intancável também. Os caras, demônio não existe, anjo não existe. Aí não dá, né, cara? Existe, entendeu? E tá toda hora aí. Eu acredito nessas coisas. Quando falam reptiliano, eu que sou um cara cristão, né? Não vou dizer que eu sou católico, ouvintes. Eu vivo falando isso, eu não sou católico. Mas eu acredito nos santos do catolicismo, mas eu não frequento a igreja católica, então não dá pra dizer, eu sou católico não praticante. Isso aí eu acho meio otário também, né? Eu, Super Bra, acredito em demônio e anjo. Não acredito em extraterrestre, né? Nessa coisa. Eles querem vender anjo e demônio como extraterrestre, né? E isso sim é uma coisa real, que você acha, né? Você acha. É aquele negócio lá do History Channel. Aquela coisa lá do History Channel você acha, né? Eles vendendo anjo e demônio como extraterrestre. Então eles pegam lá o Aliens lá, aquela coisa, né? Que eu venho falando desde lá de trás, né? Quem construiu as pirâmides? Aí, foram os aliens, deuses do passado, astronautas lá, né? Astronautas, deuses do passado, alguma coisa assim, né? E tem toda essa merda que vem se construindo ao longo dos anos, que pra mim já é do interesse, né, dessas forças ocultas, né, como diria o nosso amigo Collor, né, dessas forças ocultas das trevas, né, é do interesse deles que esse tipo de criatura, esse tipo de monstro, esse tipo de coisa seja vendido como extraterrestre, alienígena, todas essas merdas. Por quê? Porque eles querem, e eu já falei isso também, eles querem fermentar a terra, fermentar o chão, para quando uma dessas criaturas, ou essas criaturas resolverem se revelar a público, o pessoal, em vez, meu Deus, é demônio, não, o pessoal vai falar, é um extraterrestre, entendeu? Então, quando eles fazem isso, cara, é a realidade, entendeu? É a realidade, é o que eles querem pro futuro. Essas criaturas, elas andem, elas nos governem e ninguém ligue achando que é simplesmente extraterrestre, né?
Então, pouco a pouco, eles vão quebrando toda essa coisa. Pra fomentar o caminho... E por que eu tenho que explicar isso? Eu já vou explicar também o porquê. Né? Pra fomentar o caminho para essas criaturas, né, o primeiro passo que eles precisam dar, né, para fomentar o caminho para demônio começar a agir aí naturalmente, é acabar com a religião. Né? Então, para que demônio possa andar em público, ou pelo menos governar as pessoas sem que as pessoas liguem, ou sem que as pessoas saibam, a primeira coisa que eles precisam fazer é acabar com a religião. Então, quais que são as religiões que eles mais odeiam? Né? É o cristianismo, principalmente o cristianismo. Né? Aí vai de você, né? O cristianismo, o catolicismo, aí vai de você, né? Reconhecer se é a religião verdadeira, né? Aí você pode reconhecer, não sei. Ou vai de você achar que simplesmente é uma ameaça para eles, né? Eles também não gostam muito de islamismo, na minha opinião eles não gostam. Os ouvintes aí podem falar, não, eles gostam, mas eu acho que não, cara, eles não gostam, entendeu? Eles têm problemas com o islamismo também, tanto é que eles perseguem, né? Eles começaram a perseguir também, né? É só você ver essa Copa do Catar aí, né? Quais que foram as seleções aí mais vagabundas aí que não respeitaram, né, a religião dos caras? Inglaterra, né, os próprios americanos, País de Gales, né? Que são as seleções que são as mais vagabundas que tem, que são as seleções que estão mais próximas desse tipo de coisa. Então levaram lá a bandeirinha LGBT, aí levaram lá, One Love, lá tinha acho que eu não sei se é a mulher lá do País de Gales, que faz parte do governo lá, ou da Inglaterra, tava lá com uma abraçadeira lá da arquibancada, né, no topo lá, com a abraçadeira assim, de One Love, né, de um amor só, tá, esse tipo de coisa, né, que eles começam aí a fomentar. Outra coisa que eles querem, eles não querem só que os seres humanos, né, nós, a raça humana, né, o povo humano, né, eles não querem só que o nosso povo aceite isso de bom grado, não, eles querem que o nosso povo tenha apreço por essas criaturas, né? Então, o que eles fazem? E isso vocês podem observar muito bem. O que eles fazem? Eles pegam e começam a vender. Agora eu vou falar uma palavra que não é muito bom, né, falar, que é zofi, né? Zofili, né? E por que eles fazem isso, né? O cristianismo já falava que isso é errado. Toda religião que se preze vai falar que isso é errado. Basicamente é isso, né? Toda religião que tem um mínimo de respeito, né, vai falar que essa merda, isso aí é abominação, é errado e tal. Mas por que eles fazem isso, né? Com aquela coisa do furry, com aquela coisa toda. Eu e o Ronin, né? Do nada, cara, eu e o Ronin, né? Mas eu e o Ronin, cara, já faz um tempão mesmo. Acho que tava na metade do ano ou no começo do ano. O Ronin me convidou pra gravar um vídeo junto com ele. Inclusive eu tenho que gravar alguma coisa com o Ronin aí, cara. Se você estiver assistindo, Ronin, a gente precisa gravar alguma coisa junto de novo, né? A gente gravou só um negócio com o Viriato lá e nunca mais gravou nada, né? Mas vamos lá. Eu e o Ronin no começo do ano, a gente tava lá, tal, e ele me chamou pra falar sobre Nephilim, essas coisas, tal. Não era Nephilim, era Blemius. Me chamou lá e a gente gravou numa boa. Durante esse vídeo, a gente falou de uma outra criatura, que ela era uma criatura com corpo humano e cabeça de animal. E eu, né, essa criatura aí também, na mesma pegada dos Blemius, Nephilim, né, dessas coisas aí que dizem que no passado da humanidade essas criaturas existiram. E eu comentei que, na minha opinião, isso aí era demônio. Isso aí é coisa do diabo, isso aí é demônio, tal. Isso aí não. Né? Tanto é que muitos dos deuses dos egípcios, eles são, né, ou pelo menos têm a forma parecida com essas criaturas. Que é o quê? Que é cabeça de cachorro, cabeça de corpo humano, esse tipo de coisa. Na minha opinião, isso é demônio. E os demônios também querem ser aceitos dessa forma. E daí que começa Zofi, né? Furry, né? Muita gente acha que eu sou furry, na casa do leão. Né? Tudo isso. Né? Aí começa essas abominações, esses satanismos aí desgraçados. Né? E bem, eu acho que agora que eu já fiz toda essa explicação gigantesca, né? Você já explicou tudo isso, Superbra.
O que tá levando as pessoas a usar máscara, cara? O que pode ser a máscara, Superman? Me explica o lance da máscara, então, por favor, cara. Porque eu não entendi ainda, cara. Qual que é o lance da máscara? Bom, das duas, uma. Ou é delírio, e pode ser que seja delírio. Como toda teoria da conspiração, pode ser que seja delírio, entendeu? É até mais provável que seja delírio, né? Principalmente essa. Ou, simplesmente, as pessoas morreram, né? E tipo, o Lula morreu, o Biden morreu, tá doente, tem alguém passando por eles com uma máscara super avançada, né? Aí eles sempre pegam, o teórico da conspiração é isso, eles sempre pegam alguma coisa que tá em Hollywood, e isso tem alguns motivos, né? Se você é um cara que passa a sua vida toda, né? Isso é um exemplo, não estou dizendo que é o que acontece em Hollywood, né? Passa a sua vida toda vendo coisas horríveis, vendo pessoas sofrendo, né, pessoas pequenas sofrendo algum tipo de coisa, vendo grandes lideranças globais fazendo coisas extremamente erradas, né, vendo um monte de coisa assim que não é certo, cara, eu não sei não, entendeu? Igual o nosso amigo aí, né, alguns dos nossos amigos aí já viram, né, principalmente o cara que fez lá o De Olhos Bem Fechados, eu não vou falar o nome dele lá, porque dizem que dá problema, melhor não ficar falando muito desses filmes, né? Não sei, cara, eu tô tão neurótico, cara, que o YouTube, sei lá, né, vai saber, né? Essas pessoas aí viram muitas coisas, né? O nosso amigo lá, o Kubrick, né? Tive que falar, não dá, falei. Né? Ele viu muitas coisas. Os filmes que ele dirigia, eles tinham isso, entendeu? Eles tinham essas coisas, os filmes que ele dirigia. Eles mostravam essas coisas. Então, se você é uma pessoa que vive nesse cotidiano, que vive nessa atmosfera, eu acho que é muito pouco provável que pelo menos uma coisa ou outra que você viu, você não vai passar pro filme ali, cara. Entendeu? Quando eu falo desse negócio de máscara, me vem à mente o filme Missão Impossível, cara. Né? Que eles têm uma Missão Impossível onde eles colocam uma máscara super tecnológica no cara e aí ele consegue se passar por outro perfeitamente, né? E me vem à mente esse filme, né? Ah, e lembre-se, uma coisa eu vou falar pra você que isso é verdade. O que você acha aí de máscara? Ah, eu vou comprar uma máscara aí sei lá, de velho, né? Vamos passar por velho na rua aí. Cara, não é nem perto do que eles já devem ter inventado, umas tecnologias aí que eles têm, eles simplesmente não vendem pra você, porque você é goi, né? Não, ouvinte, pelo amor de Deus, você realmente acha que se tiver uma máscara que você consegue, sei lá, eu vou vestir uma máscara de Bolsonaro hoje, vou ficar igualzinho o Bolsonaro. Você realmente acha que essas pessoas vão ter o interesse de colocar isso disponível para você comprar no mercado? Não, não vão ter, né? Elas vão usar a vontade e bel prazer deles, mas não vão usar não vão vender para você. Isso aí, eu acho que é óbvio, todo mundo sabe disso, né? Por último, né, vem a teoria aí mais pesada de que seriam os próprios demônios já que estão agindo como essas pessoas. Aí, cara, eu já não sei também. Eu não sei. Eu acho que os demônios, e isso é uma realidade, em algum momento eles realmente vão aparecer. Eu já vou entrar em outra teoria aí que também tem, que eu preciso falar, porque faz todo sentido, tá conectado com essa história da máscara, com essa história dos monstros lá do Egito, de cabeça de cachorro e corpo de gente. Eu já vou falar. Mas antes, né, deixa eu voltar aqui. Eu não acho que o demônio, ele já tá por trás, né? Não acho. Tem gente que diz que sim. Tem cara que acredita, e olha só que pesado. Tem cara que acredita que o próprio governo americano já agiu em conjunto com o demônio. Então a CIA pega lá o disco voador, o OVNI, aquilo lá seria uma entidade, um negócio assim satânico que a CIA usa e tá agindo junto com a CIA, ou controla a CIA, um monte de loucura. Tem gente que acha que disco voador é o próprio demônio em si. O demônio é o disco voador, entendeu? Olha que loucura, né? Não tem ninguém controlando o disco voador. O disco voador em si é o demônio, né? E, sei lá, às vezes faz sentido, cara. Tem algumas descrições, né, de anjo e demônio na Bíblia que, sei lá, se assemelham muito com disco voador, cara. Se assemelha muito com disco voador, entendeu? E não é zoeira. Tem muita coisa assim. Não sei, pode ser que sim, entendeu? Pode ser que sim, né? Nunca saberemos, ou saberemos algum dia, né?
Então, tem toda essa loucura, né? Toda essa maluquice aí. Eu fico falando toda essa maluquice, mas lá no fundo eu acredito, né? Então é meio estranho, é meio errado, né? Mas agora vamos para outra teoria lá que eu tava comentando, que é o seguinte. Tem caras, né? Eu já vi gente falando isso, que essas pessoas, tem cara que acredita que é o seguinte, que vai chegar um dia, e isso aí eu não sei se vocês já viram, que é aquela história toda de que um dia vai chegar, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa também, né? Então vamos lá. Que um dia vai chegar, né? Vocês vão estar andando aí na rua, os ouvintes aí vão estar aí, sei lá, fazendo as coisas que vocês fazem, e aí vai chegar lá no céu, vai aparecer a Santa, né? Vai aparecer a Virgem Maria, e vai simplesmente falar que tá largando a humanidade, né? E falando, essa história aí, eu existia, mas agora eu tô desistindo da humanidade, eu tô indo embora, ou eu não sou tão poderosa assim, entendeu? Aí vai aparecer Jesus também, vai falar, minha mãe tem razão aí, entendeu? A gente tá indo embora, isso aí não tá certo não, tchau pra vocês. Uns negócios assim, essas pessoas, nossos deuses, né? A Santa, Jesus, né? Que é Deus, vai aparecer e vai falar, né? Não tá certo. Mesma coisa lá na Índia. Lá na Índia vai aparecer o Ganesha lá, algum desses aí, né? Vai aparecer lá o Apu, né? Do Simpsons, né? Eu não sei, era Apu o nome dele, né? Não lembro. Vai aparecer lá, vai falar, aqui, tudo história, tudo cope. A gente aqui existiu, mas tá deixando a humanidade. O verdadeiro Deus, né? Todo mundo concordou aí, tal. Isso aí, cara, envolve umas loucuras, cara. Tão assim, doente da cabeça, né? Tipo assim, né? Ter um dia vai aparecer em cada canto do mundo a religião que é mais popular, que domina, o Deus dessa religião vai aparecer e vai falar que não existe, e vai dizer que existe um verdadeiro Deus e vai falar o nome dele, entendeu? É nesse nível, cara, é umas coisas assim absurdas, né? E aí, quando esse dia chegar, né, essas entidades vão aparecer, vão falar isso, as pessoas vão entrar em completo pânico, mas vai todo mundo relaxar, vai falar, relaxa aí, cara, não entre em desespero não, e aí vai vir o que seria, né? O Deus verdadeiro, né, o Deus real. Também, cara, isso aí envolve até aquela coisa do noeísmo, né? Não sei se vocês estão ligados, Newman já chegou a falar disso, né? Que é aquela coisa do noeísmo, que vai vir um Deus novo, um Deus que seria maior que o Deus cristão. Sabe? Loucura, cara. É aquela coisa do cérebro, né, cara? Eu fico só imaginando um buraco na cabeça da pessoa que falou isso e uma batedeira lá batendo no cérebro da pessoa, sabe? Porque é loucura, cara. Mas às vezes, cara, as coisas estão ali, entendeu? Você fica vendo assim, opa, né? Que nem recentemente aí teve aquela coisa da Balenciaga, né? Cara, eu não consigo entender essas roupas de luxo, eu acho todas horríveis. Não dá, né? Mas recentemente aí teve a Balenciaga lá e aí, cara, eu nem gosto de falar dessas coisas na real, cara. Depois os ouvintes procurem aí a treta da Balenciaga aí, né? Não gosto, cara. Mas voltando, né? O Newman que chegou a falar uma vez disso, né? Do noeísmo, né? Que é aquela coisa de que virá um Deus novo, né? Aquela história toda. O noeísmo é muito profundo, muito mais profundo do que isso, cara. Tem um negócio lá do Deus andrógeno, meu amigo, um monte de loucura, mas andrógeno, né? Essa coisa aí da androgenia, vocês já sabem de onde vem, né? Então tem tudo isso, e que isso aí, essa história das entidades aparecendo e falando, aqui eu não existo, né? Jesus aparece no meio de São Paulo e fala, eu não existo, né? Engraçado, né? Não, mas eles vão simplesmente falar que não são poderosos, ou que o verdadeiro Deus é outro. E muita gente, ouvintes, vocês podem achar que não, mas muita gente vai acreditar, cara. Muita gente vai acreditar. Muitíssimas pessoas vão acreditar, cara. Jesus vai aparecer e vai falar, o cristianismo tá errado, a bandeirinha LGBT que é legal, eu falhei aqui, eu vacilei, eu tava errado, tal, eu tenho poder pra aparecer aqui, mas eu não sou tão forte assim, tal.
E os ouvintes podem achar que não, mas muita gente vai acreditar, cara. Você acha mesmo que o cara, né, que agora tá colocando a máscara de novo, porque supostamente tá vindo uma nova onda, né, aí do negocinho que não é bom falar o nome. Você acha que esse cara que tá colocando uma máscara por causa disso não vai acreditar nisso aí? Ouvinte, me desculpa, você tá sendo inocente, cara. Você tá sendo muito inocente. Se isso em algum dia vier a acontecer, as pessoas vão acreditar, cara. Boa parte delas vai acreditar. Vai ter um pessoal que no começo vai relutar? Vai. Mas esse pessoal ou vai começar a acreditar, porque é o que acontece, entendeu? As pessoas simplesmente mandando, é a verdade, entendeu? Engole a verdade, né? A suposta verdade. Ou esse pessoal que não acreditar vai começar a querer se revoltar e depois vão simplesmente, vão tirar esse pessoal aí do jogo, se é que vocês entenderam, né? E cara, de novo, o ouvinte deve estar se perguntando, mas o que isso aí tem a ver com a máscara, cara? O que isso aí tem a ver com os caras usarem máscaras, né? Como assim, cara? Você não começou falando da máscara, cara? O que isso aí tem a ver? Bom, de novo, voltando lá para a história da máscara, né? É o seguinte, o pessoal que está usando máscara, os líderes do mundo, eu já expliquei alguns dos motivos, né? Mas talvez esses caras estejam cansados de usar máscara, né? Se essa história da máscara for verdade, né? O que eu duvido um pouco dessa aí, na real eu duvido mesmo. Mas se esses caras eles estiverem cansados de usar máscara, né? Eles, vamos tirar a máscara aí, mano. Tá chato já. Imagina lá que o reptiliano lá que tá se fingindo de Biden, né? Ele tá lá, mano, que bosta, mano, não aguento mais. Se fingir que eu sou o Biden, mano, não quero mais ser o Biden, cara, tá chato, né? Eles estão cansando e eles estão vendo que o terreno tá começando a ficar positivo pra eles. Eles estão vendo, as pessoas aí estão começando a largar mesmo de vez de Deus, né? As próximas gerações aí que estão vindo, elas já estão na nossa mão, né? A próxima geração aí da Belle Belinha, né? Se a Belle Belinha é assim, imagina a filha dela, cara. A filha da Belle Belinha, cara. É Belle Belinha ou Belle Belinha, né? É Belinha, mas eu não consigo. É Belle Belinha. É difícil falar. Nossa, a Belle Belinha é assim, imagina a filha dela, né? Se é que a Belle Belinha vai ter filhas, né? Mas imagina, né? As filhas das meninas que são contemporâneas a Belle Belinha, né? As meninas que nasceram ao mesmo tempo da Belle Belinha, né? Imagina como vai ser as filhas dela. Não vai ser gente boa da cabeça, né? Vai ser gente louca, né? Imagina lá, deixa eu ver, o filho do Felipe Neto, né? Se algum dia o Felipe Neto tiver filho. É isso que eu tô falando, Victor, né? A geração aí que tá mais próxima de ter filho agora, né? É a geração aí do, sei lá, William Menefrego. Por que eu falei William Menefrego? Porque ele é millennial, né? Alguma coisa assim. É a geração antes do Zoomer, né? Ou antes dos primeiros Zoomers. É uma loucura assim, né? Esse negócio de divisão, né? O William Menefrego, um cara que se casou agora, né? É um bom exemplo, inclusive. Ele se casou agora e eu não sei se ele quer ter filho, mas é o melhor exemplo que eu posso dar. O cara que casou agora, esse cara daqui a pouco vai ter filho, né? O cara da idade do William casou agora, daqui a pouco vai ter filho. Não tô dizendo que ele vai ter filho, mas é isso, né? Ele daqui a pouco vai ter algum filho. E esse filho do William vai ser a geração eu não sei, a geração pós-Zoomer ou ainda mais, cara, é loucura, né? A geração mais uma pós-Zoomer, não sei, né? Vai ser os filhos aí dos millennials, do pessoal antes dos Zoomers que estão nascendo. E esse pessoal, cara, eles estão nascendo no mundo, presta bastante atenção nisso. O Zoomer, né, apesar de tudo, e eu sou Zoomer, né, o pessoal aí gosta de me zoar, falar, o Super Zoomer, né, o Super Zoomer. Eu sou Zoomer. Eu nasci no mundo, o Super Bra, nasceu no mundo onde o acesso à internet é democrático, aonde você na internet, pelo menos até, sei lá, até 1 ou 2 anos atrás, você podia pesquisar o que você queria, né? Você ia ter dificuldade para encontrar alguns temas você realmente não ia encontrar, mas alguma base para praticamente tudo que tem no mundo você ia encontrar, né? O Zoomer aí, né? O Bases de Vivi, né? O meu amigo Bases de Vivi, ele é Zoomer também, se eu não me engano, né? Ele é um Zoomer um pouco mais velho que eu, mas é um Zoomer. Ele também, cara, nasceu nesse mundo tal, onde você pode achar bastante coisa, muita pesquisa, você consegue achar tudo na internet e tal.
Esse mundo do Zoomer, ele meio que tá acabando, cara. É um mundo assim que tá em declínio, né? É um mundo assim que, pô, não é muito legal. Por quê? Quer dizer, é legal pra gente, né? Mas não pra eles. Porque esse mundo, cara, ele tá entrando em ampla queda, né? É um mundo que, pô, esses caras aí estão achando tudo na internet, cara. Inclusive meus podres. Não pode, entendeu? Os caras estão apagando isso, eles estão tirando da internet. E o cara que é pós-Zoomer, né? Ou seja, o pessoal que vai vir depois da BL Belinha, né? Ele não vai ser assim. A internet não vai ser tão ampla e irrestrita para ele, né? Talvez ele ainda encontre alguns resquícios, algumas coisas, mas a real é que muitos caras comentam e que no fundo tem certa verdade, é que a partir do ano que vem, 2023, a gente não sabe o que vai acontecer com muitos canais aqui que estão na bolha, né? Essa é real. A gente não sabe se vai cair tudo, a gente não sabe se simplesmente vai continuar e a gente vai ter que poder falar menos coisa, a gente não sabe, né? A gente não sabe. A expectativa nossa não é das melhores, né? A nossa expectativa é que realmente vai cair tudo, não sabemos. Ainda vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas se isso acontecer, já é uma fonte de informação a menos, né? O Zoomer aí, o pós-Zoomer, ele já não vai achar mais o canal do Base Vivi, ele não vai achar o canal do Super Bra, não vai achar o canal do Caverna, o NVP, se isso realmente acontecer. Então ele não vai se informar de algumas coisas que ele poderia se informar. Então é isso que eu tô querendo dizer. Esse cara vai ser triplamente mais escravo do sistema. Ele vai ser muito mais influenciado pelo sistema, entendeu? Tanto é que tem uma coisa que muito ouvinte não repara. O ouvinte é igual a zoar Zoomer, e realmente faz sentido ter que zoar mesmo. Mas tem uma coisa que o ouvinte não repara. É que o Zoomer, quando ele se informa e ele consegue achar informação, ele tá muito mais liberto, né, do que muitos chamam de Matrix, do que muitas vezes o Boomer, né? O Boomer é aquele, a gente chama de Boomer, mas não é bem Boomer, né, que ficou mais pra Boomer. O Boomer no sentido literal, né, no sentido mais específico da coisa, é o cara que nasceu em 45, né, depois da Segunda Guerra Mundial. É o cara ali que nasceu na que o pessoal lá, os americanos estavam felizão, o pessoal do ocidente tava muito feliz, ganhamos, né? Aí começou a ter um monte de filho, né? Esse seria o Boomer, né? Os nossos avós, né? No meu caso, né? Minha avó seria Boomer, né? Que ela nasceu especificamente em 45, né? Ela seria uma Boomer nata, né? Mas a gente hoje em dia chama de Boomer os caras que têm 50, 40 anos, né? Até 30 já vi nego falar, eu sou Boomer. Então é isso. Esse seria o Boomer nosso de hoje em dia. O Boomer nosso de hoje em dia, né? Que são os nossos pais. Eles, muitas vezes, eles estão presos no xadrez 4D do Bolsonaro. E esse é o máximo de antissistema que eles vão ir, entendeu? Muitos pouquíssimos boomers, eles vão pegar e vão ir até o fundo da coisa, vão ver umas teorias da conspiração maluca, vão averiguar as coisas, vão fazer isso e aquilo. Muito pouco provável, entendeu? A maioria deles é simplesmente, mano, é o xadrez 4D do Bolsonaro, o mito tá nos libertando. Esses caras, eles não estão tão livres das amarras do sistema que nem alguns zoomers que tem, entendeu? Porque o zoomer simplesmente foi mais a fundo, né? Nossa, o vídeo começou falando da máscara e agora eu tô falando de boomer e zoomer, né? É impressionante como o cara não consegue se manter preso ao tema, né? Mas também imagina esse boomer, né? E por que ele é assim, né? De novo, por que o boomer é assim? Não é por maldade, não é porque ele é burro. É porque o boomer, cara, ele nasceu lá na década de 70, 60, sei lá, 80, no final começo de 80, né? Nossa, minha barriga não roncada agora. Esse cara, ele ficou no mínimo, o cara que nasceu em 70, ele ficou no mínimo uns 30 anos, cara, sendo bombardeado com informações que passavam aonde? Na TV. Informações que vinham puramente da Rede Globo. 30 anos no mínimo, entendeu? Porque muito boomer, cara, vai 40 anos, porque eu amo 40, 45 por aí, porque o smartphone, cara, o boomer só foi começar a ter smartphone por aí 2013, 2014 e tal, né? E aí começou a ver algumas coisas na internet e tal, porque antes, cara, não via. Então esse cara, ele ficou 40 anos, 30 anos com acesso único e exclusivo da imprensa, da mídia, né, globalista e satânica, ou seja, da Rede Globo. Então esse cara aí, ele meio que tá influenciado já, cara.
O imaginário dele já tá meio que limitado, cara. Essa é que é real. Alguns não, alguns realmente os caras saem fora, mas a maioria vai ficando aquilo ali, o máximo ali que vai é o xadrez 4D e tal, né? Não vai descer muito o iceberg. E por isso também que esse cara, ele estaria propício, né, a num futuro aí onde isso acontecesse, meio que balançar, entendeu? Falar, opa, realmente, talvez aí o Jesus aí nunca existiu, entendeu? Né? É um negócio pesado aí né, do dia aí do fim dos tempos aí, né, que Jesus vai aparecer, vai falar e vai falar que não existe, né? Que seria o falso, né? O falso apocalipse, né? É mais ou menos isso, né? Jesus vem, ele volta, ele fala, mas no final ele simplesmente nega, né? Seria né, com todo o respeito, né? Seria mais ou menos o que o Bolsonaro tá fazendo agora, né? O Bolsonaro tá fazendo todo um mistério, nossa, um mito. Meu, você tá vendo um mito? Cadê o mito? Um mito, meu. Onde está o mito, cara? Onde está o mito? Né? Todo mundo com medo. Será que o Bolsonaro voltará um dia, né? O Bolsonaro aparece pouco, agora não fala nada e tal. E aí todo mundo achando, nossa, quando o mito vir, ele vai falar, vai quebrar tudo, vai acabar com o sistema, né? Mas na real não. Quando o mito aparecer, ele vai simplesmente falar, ó, perdi aí, tá ok. Valeu aí por quem me apoiou. Agora temos que jogar nas 4 linhas durante esses 4 anos aí, valeu? E vai acabar, entendeu? Vai ser isso. Sinto informar o ouvinte aí mais esperançoso, né? E é mais ou menos isso que eles querem transformar, né, Jesus. Vai ser o cara aí que tá anos sumido, né? O cara, tá sumido, hein, cara, tal. E quando ele aparecer, ele vai simplesmente falar, ó, não existo, beleza? Eu sou de mentira, entendeu? Ou eu sou muito fraquinho, eu não sou o Deus altíssimo, poderoso, perfeito, sobre todas as coisas, infinito, onisciente, onipotente, onipresente. Não, eu sou um cara aqui meio otário, que tem um poderzinho aqui, mas o verdadeiro Deus ali é o anticristo, beleza? É isso, entendeu? Que eles querem fazer, né? Tem um nome específico pra coisa, né? Mas quem deu uma faladinha disso é o Newman, né? Que ele deu uma... que isso aí também, como eu disse, vai chegar no noísmo, né? Depois vocês procurem lá, né? O Newman tá maluco, cara. O Newman, ele não tem... Eu acho que isso é um dos problemas do autismo, cara. Sem querer ser preconceituoso nem nada. Ele não tem muito filtro, cara, pra falar as coisas, né? Às vezes ele meio que solta o negócio ali meio no ar, assim, e o pessoal não entende, o pessoal zoa ele. Tem nego que tá puto com o Newman, né? Eu sou um desses, né? Que o Newman tá chegando nos caras lá da melancia, né? Os caras da melancia, mas eu não culpo ele, cara, porque eu também já fui enganado por algumas coisas que os caras da melancia falaram, né? Então eu não sou melhor que ele pra ficar julgando, pra falar que é ruim nem nada. Mas é isso, entendeu? O que tá acontecendo, né? O Newman tá meio que falando aí, dropando os negócios do noísmo e tal. Depois eu recomendo os ouvintes darem uma olhada no que seria isso, né? O noísmo, Deus andrógeno, essas loucuras aí que estão surgindo, né? Bom, tem uma data para esse dia maravilhoso, né? Ou nem tão maravilhoso acontecer, né? Onde os nossos deuses, né? Por que eu falo nossos deuses? Porque não envolve só o deus do cristianismo, né? Envolve também o deus dos hindus, todos os deuses. Tem um dia para isso acontecer? Não. Pode ser que nunca aconteça, pode ser que seja só uma teoria da conspiração furada da internet, né? Mas a real é que se acontecer, talvez demore. A gente não sabe qual é o tamanho da tecnologia que esses caras têm. A gente não sabe qual é o tamanho da infiltração que eles têm em governos aí ao redor do mundo. Teve uma coisa que o Base Vivi me falou que é interessante. É o seguinte: se o grande nariz controla tudo, então não tem por que se preocupar, cara. Vocês são tão poderosos assim, né? Eles têm controle de todos os centros de controle, né? Vocês estão lá em todos os lugares, na China, em todo lugar, cara. Todo lugar tem um nariz ali, cheirando lá, firme. Todo lugar tem um narigão lá. Se eles estão assim, tão poderosos, eles não tem por que se preocupar, cara. Eles podem fazer as coisas no tempo deles. Eles podem fazer as revoltas quando eles quiserem. Eles podem... quando eles quiserem, cara. Eles têm... já ouviu aquela música? Nós temos todo o tempo do mundo. Não é o que parece, entendeu? Não é o que parece. Às vezes parece que o nariz, ele tem controle, bastante controle, inclusive, da esfera ocidental, né? A esfera ocidental, o nariz é muito forte, cara. Ele, nossa,
Ele tem força demais, né? Principalmente porque o maior império do Ocidente, né? Ou o único império do Ocidente, aí você decide como você quer chamar, é os Estados Unidos, né? Eles têm controle total nos Estados Unidos, não é total não, mas eles têm muito controle nos Estados Unidos, a ponto de, sei lá, se amanhã eles tiverem que enfiar os Estados Unidos numa terceira guerra mundial, vão enfiar, entendeu? É isso, esse é o pensamento que eu tenho. O ouvinte pode ser que tenha um pensamento diferente, acho que não, tal, mas, né, tendo em vista do que aconteceu em 2020, né, as eleições lá, que na minha opinião teve um negócio ali meio estranho aqui, um negócio ali meio estranho ali, né, então, tendo em vista o que aconteceu ali, eu acho que eles têm muito poder lá nos Estados Unidos. Então, eles têm todo esse controle, né, nos Estados Unidos, no Ocidente. Eles podem fazer isso no Ocidente quando eles quiserem, né, ou por meio da mídia, por meio da... Cara, né, por meio de tudo isso. Uma coisa que eu ia falar, que eu também preciso falar, que é importante, é o seguinte: prestem atenção na TV de vocês. Vocês estão aí vendo novela. Se entrar um plantão da Globo falando que o Lula morreu, todo mundo vai acreditar, cara. O Lula estando vivo ou morto, entendeu? Entendeu? É isso. É esse o grau. Se entrar um plantão da Globo falando, no centro de São Paulo apareceu uma imagem de Cristo falando que ele não existe. Entendeu? É isso que eu tô falando, entendeu? Não precisa nem ser um negócio assim que todo mundo vai olhar pro céu e vai ver, né? Que nem é como falam que vai ser o dia do juízo final, né? Não, pode ser simplesmente a Globo meter no ar assim, no centro de São Paulo apareceu uma imagem de Cristo para todo mundo, a gente conseguiu capturar, e aí essa imagem realmente apareceu lá por meio de computação, que eles têm tecnologia para fazer isso. Essa imagem apareceu e falou que é mentira, não existe, apareceu no Rio de Janeiro também. É isso, cara, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, eu acho que no Ocidente eles têm esse poder, eles têm esse controle. Na esfera ocidental, aí vocês já sabem os países, né? Eles têm esse poder, né? Inclusive sobre o Brasil eles têm esse poder também. Não adianta a gente negar, cara. A gente, né? O máximo que o brasileiro ainda tem um pouco de autonomia, ou pelo menos tinha, né? E não tem mais, né? É na política, né? Interna, né? Que seria decidir um deputado, decidir um vereador. Isso eu acho que a gente ainda tem poder de decidir um vereador, um deputado ali. Acho que tem poder, tendo em vista o que aconteceu nessas últimas eleições, né? Alguns dizem que nem isso foi escolha nossa, porque tem nego que fala que foi o seguinte: eles permitiram que os deputados bolsofegs aí ganhassem, né? Os vereadores bolsofegs, os deputados estaduais, tudo do Bolsonaro, o governador, para o governo Lula ficar inoperante, né? Para o governo do Lula ficar meio que inoperante. E aí também ser mais fácil, mais pra frente, fomentar um impeachment caso necessário ou caso seja realmente do interesse deles. Não sei. Tem gente que fala que é isso. Pode ser, né? Então, é isso, entendeu? Aqui no Ocidente, cara, é ruim falar isso, mas a gente tá meio que num beco sem saída, né? Um negócio assim muito pesado aqui, que só uma mudança brusca mesmo, entendeu? Na geopolítica global, na situação global, meio que ter uma vocês já sabem, né? Uma bomba nuclear, a varrer boa parte da civilização humana da face da Terra, né? Pra gente conseguir mudar esse jogo, né? Pra gente conseguir voltar a ter autonomia aqui no Brasil e em outros países mais periféricos que não estariam diretamente envolvidos nesse conflito e conseguiriam sobreviver e aí gerar suas civilizações de forma mais autônoma. Enquanto isso não acontece, a gente não pode ficar esperando por algo, né? A gente tem que só esperar para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que no Oriente, né? Nossa, do nada, né, cara? Mas tá bom, continuando. Eu já tô ficando cansado já, né? No Oriente as coisas são diferentes. No Oriente, eles não têm autonomia tão grande assim no Oriente. Eles estavam começando a ter, mas algumas coisas ali no Oriente mudaram e agora eles não têm. Basta você ver, né, o Soros. O Soros é um bom indicativo para isso, né? O Soros, quando ele vai falar Nossa, tô falando o nome dele, cara. Bom, não, espero que não caia, né? Mas agora realmente a chance de cair é meio alta, né? Mas nosso amigo lá, o Sorado, né, ele fala um negócio que é interessante sobre a China, né? Que ele não fala, você não vê muito ele falando isso do Brasil quando o Lula... Você não viu ele falando isso do Brasil quando o Lula ganhou ou de outros países, né?
Que é o quê? Que a China é ruim, a China não libera as pessoas, a China é má, o governo da China é uma ditadura e representa um grande perigo contra as sociedades livres do mundo. É esse papo todo. Então, o menino Sorado, cara, ele fala da China, entendeu? No sentido de que a China é o maior mal que existe no mundo, sabe? E pra ele, cara, provavelmente entendeu? É o maior mal que existe no mundo, sabe? Pra ele é o maior mal, cara, com toda certeza, disparado, né? Então, isso, o menino Sorado aí, falar da China como se a China, a China é ruim, a China é muito mal, a China, meu Deus, entendeu? É um indicativo de que ele não tem controle sobre a China, ele não tem controle do que acontece na China. Mesma coisa a Rússia eu não preciso nem falar, né? Lá com o menino Vlad, lá, o pessoal lá, o Putin, né, tal, eu não preciso nem falar. Isso significa que a China e a Rússia são boazinhas? Não significa, né? Antes, né, eu acho que muitos caíram nisso, eu também caí um pouco, cara, de pensar, a China e a Rússia, cara, são melhores do que a OTAN, né? Eu não sei, cara, hoje em dia eu não sei dizer qual que é melhor, cara, entendeu? Eu não sei dizer, cara, eu não sei dizer. Não sei, cara, tentei pensar aqui qual que é melhor, mas eu não sei dizer, cara, não dá, entendeu? Não dá. Mas, né, a verdade é que eles ainda não têm controle, então, por enquanto, cara, eles ainda não vão fazer nada disso, de botar Jesus pra falar que não, eu tô errado, entendeu? Eu existo aqui, Jesus aparece e fala, eu não existo, né? Ia ser engraçado, né? Ia fazer igual o Patrick Bateman, né? Mas não, a real é que eles ainda não têm força pra fazer isso, pelo menos fora do mundo ocidental, eles não têm essa força, né? Não tem. Mesma coisa lá na Copa do Catar, né? Os caras pegam as bandeirinhas LGBT, sentam os malucos LGBT na porrada lá, cara. Então, eles não têm nenhum tipo de força ainda nesse nível para fazer esse tipo de coisa aí que eu cogitei durante o vídeo todo. Ainda não, né? Então, se houverem demônios, na conclusão, né? Se houverem demônios, ou eles estão de máscara, ou eles simplesmente ainda não vieram à Terra, ou estão escondidos em algum lugar. Se as máscaras são reais, é muito mais provável que seja alguém se passando pelo Lula, porque o Lula tá doente ou já morreu. Mesma coisa o Biden, mesma coisa qualquer outra aí que vocês queiram dizer que tá de máscara, né? Mas vai saber, né? E é isso. Se um dia for acontecer essa merda, não se preocupem, não vai ser agora, porque eles não têm controle sobre a Rússia, China e alguns outros países aí do Oriente, então não vai ser hoje que eles vão fazer isso, né? Não vai ser amanhã e não vai ser depois. Eles não têm esse controle ainda, então mais uma pra gente se preocupar um pouco menos. E eu acho que é isso, ouvintes. O foco agora é isso. Eu vou tentar falar mais sobre teorias da conspiração um pouco mais pesadas, né? Eu vi que eu tava meio levinho, né? Com relação a quando eu comecei, né? A real é que eu tô meio sem tema, por isso mesmo eu quero pegar um tempinho, descansar um pouquinho, ficar tranquilinho e tal, entendeu? Eu acho que na próxima semana eu vou tentar trazer alguma coisa mais pesada de novo, não sei, né? E é isso, ouvintes. Vou tentar ficar um pouco mais tranquilo agora, mais de boinha, falando mais dessas coisas, mais tranquilo não, né? Mais pesado no caso, né? Mais focar mais no meu negócio mesmo. Mas às vezes eu posso voltar e falar de um tema também um pouco mais, né, desviado. Mas é isso. O programa atrasou bastante, eu nem sei que dia vai sair isso aqui. Se é na quarta, se é já na segunda que vem. Depende de quando o Caverna vai querer lançar, né? E é isso. Um abração aí para todos os ouvintes do Caverna. E tchau, tchau.